Bom, nós temos no Brasil registrado pelo menos 15 milhões de pessoas que são MEI, microempreendedor individual, né? Que é uma modalidade que cresce bastante no nosso país. Mas mesmo elas têm sofrido alguns golpes e tem ocorrido até aumento dos golpes. Para a gente poder entender melhor, quem está aqui conosco é o Carlos Afonso, sócio-diretor do Grupo MCR e especialista em finanças. Carlos Afonso, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia. É um prazer falar contigo, com os ouvintes da Nova Brasil FM, em especial do Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Carlos, quais são os cuidados, então, que uma pessoa que tem uma MEI, ou é um microempreendedor individual, deve ter? Olha, Heródoto, tem havido uma verdadeira avalanche, né, do envio de guias fraudulentas, não só para os MEIs, né, mas também para microempresários. Enfim, isso ocorre muitas vezes por e-mail, né? O empreendedor recebe uma suposta guia de recolhimento no seu e-mail e acaba, né, com base lá no código de barras, no QR Code, acaba fazendo o recolhimento. O problema é que o governo federal ele não envia guias de recolhimento por e-mail, né? Esse trabalho é feito pelo próprio microempreendedor individual, o qual deve acessar, né, o portal do empreendedor, ou no caso, se ele for assistido por um contador, o contador vai ficar responsável pelo envio da guia, né, o DAS, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional do MEI, o DAS-MEI, ou ainda, se ele contratar aplicativos, né, que muitas vezes oferecem integração com conta bancária, emissão de nota fiscal, esses serviços acabam também fazendo esse trabalho. O problema é que tem uma avalanche de aplicativos falsos, né, onde o empreendedor, de forma desavisada, muitas vezes ele é atraído por uma suposta emissão gratuita da guia, mas na verdade ele vai fazer um recolhimento que não chegará aos cofres públicos. Quer dizer, então, que a guia que é enviada para o cidadão que é MEI é falsa, ele na boa-fé vai e paga, porque ele tem que pagar um certo imposto mensal, e aí ele descobre que o dinheiro foi desviado. Exatamente, e aí muitas vezes ele acaba descobrindo da pior forma, né? Porque o débito vai continuar constando, né, lá na Receita Federal, e ele vai ter certeza absoluta que ele pagou, mas infelizmente ele acabou destinando os recursos aí para os estelionatários, né? O importante, Heródoto, é sempre tomar muito cuidado na hora de fazer o pagamento, porque, primeiro, as guias de recolhimento, né, o DARF eletrônico, ele acaba tendo características próprias, com algumas informações. Então, o empreendedor ele precisa ficar atento se aquilo que ele tem em mãos, de fato, né, é um documento de recolhimento oficial. E na hora de se efetuar o pagamento, quer através do código de barras, quer através do QR Code, ele, através do Internet Banking ou através do seu celular, precisa checar se a informação do beneficiário ela é fidedigna. Então, jamais ele vai pagar qualquer documento de arrecadação onde o beneficiário for uma pessoa física, né? Ou for um CNPJ de uma empresa que ele simplesmente desconhece. Então, a fraude é feita dessa forma. Então, requer muita atenção e também muita disciplina aí por parte dos empreendedores, porque os estelionatários, eles nunca estiveram tão ativos. E tão sofisticados. Agora, Carlos, para eu entender, normalmente, quem é que toma a iniciativa do imposto? É o governo que cobra, MEI? Ou é a pessoa que é microempreendedor individual, faz essa DARF, essa guia, e vai lá e paga? Exatamente, Heródoto. O microempreendedor individual, ele precisa necessariamente entrar lá no portal do empreendedor e gerar a sua guia de recolhimento, né? O governo ele não enviará, em hipótese alguma, né, mensalmente as guias de recolhimento para o empreendedor. Se aparecer, é fraude. Se aparecer, é fraude. Como a gente aqui no escritório, a gente recebe todo dia, invariavelmente, algum e-mail informando que, olha, aqui está a sua guia do MEI para ser recolhida, ou a guia de arrecadação do Simples Nacional.
não falha um dia. Então, repito, né, os estelionatários, eles estão, assim, muito ativos, são quadrilhas especializadas, e depois, infelizmente, uma vez pago esse recurso, dificilmente o banco acaba estornando. Claro, o empreendedor pode procurar o seu gerente, né, e tentar, na medida do possível, o estorno, mas dificilmente o banco estorna. Por quê? Se o empreendedor digitou o código de barras ou usou o celular para pagar através do QR Code, né, usou a sua senha, o banco entende que aquele documento, né, ele é quente, né? Então, mas claro, não custa tentar junto ao gerente do banco e, claro, uma vez percebendo, né, que caiu num golpe, registrar o boletim de ocorrência para que as autoridades possam iniciar um processo de investigação, Heródoto. Sem dúvida. Carlos Afonso, muito obrigado. Prazer, Heródoto, um grande abraço e um ótimo dia aos seus ouvintes. Muito obrigado ao Carlos Afonso, que é sócio-diretor do Grupo MCR e especialista em finanças. Então tá aí. Tem outras coisas. O Correio diz que tem alguma coisa parada aqui para você precisa pagar para eles liberarem. Né, Carlos? O banco pede não sei o que. O banco não manda nada para ninguém. E aí tá mais um passo importante para a gente se defender. No caso aqui são 15 milhões de pessoas que estão registradas como microempreendedor individual. Então precisa tomar o máximo cuidado. Tem que seguir, logicamente, a orientação, né, que foi dada aqui pelo Carlos Afonso, para que as pessoas honestas não sejam roubadas, porque é roubo. 8h41, vamos para a notícia da cidade.